que para todos nós é muito especial, que celebra os 30 anos da Rede Vida, desde o primeiro ano da Rede Vida. Mas antes de receber, de dar um abraço no nosso diretor Monteiro Neto, eu tenho um VT para compartilhar com você e a gente vai assistir juntinhos agora. Vamos lá. Primeiro de maio de 1995. Inicia agora suas transmissões para todo o Brasil, a Rede Vida de Televisão, uma emissora de inspiração cristã. Há 30 anos, a televisão brasileira testemunhou um marco histórico, o nascimento da primeira emissora de inspiração cristã. Desde o início, a Rede Vida tem se dedicado à excelência na criação e produção de conteúdos que refletem valores cristãos. A história da Rede Vida começou com a transmissão de uma missa, simbolizando sua missão de evangelizar por meio da comunicação. É Rede Vida, o amor na tela da TV. Com o propósito de levar boas notícias, a emissora entra diariamente em milhares de lares, oferecendo conteúdos que promovem a fé, os valores da família, a educação e o amor ao próximo. Ao longo dos anos, a grade de programação da Rede Vida foi ampliada, trazendo novos programas que atendem às necessidades do público. Em setembro de 2010, estreou o Vida Melhor. Esse é o nosso programa e hoje é a nossa estreia. Bom, antes de falar qualquer coisa, eu quero agradecer a Deus. Eu realmente estou grata, com o coração em alegria. Coração daqueles assim que está lutando. Se você pudesse ouvir, eu acho que até as batidas estão mais fortes. Esse aqui, para mim, é a realização de um sonho. Um programa diário criado para oferecer conteúdos que respeitam os valores cristãos e atendem às demandas dos telespectadores. A proposta é proporcionar momentos de aprendizado, informação e entretenimento de qualidade, sempre alinhados aos princípios da emissora. Quero que você saiba que o programa é feito com muito carinho para você ter uma vida melhor. Eu estou buscando especialistas que possam te ajudar no seu dia a dia. Você vai ver aqui convidados especiais, médicos, psicólogos, artesãos, muita gente interessante, os artistas que a gente adora. Tudo isso para facilitar o seu dia a dia, para te ajudar a lidar melhor com a sua família, com as coisinhas pequenininhas, né, que aparecem aqui e ali. Então, a gente vai aprender muito, vamos aprender juntos, eu também quero aprender. E quero que você participe também. Prestes a completar 15 anos, o Vida Melhor se consolidou como capítulo importante na trajetória de 30 anos da Rede Vida. Com dedicação e carinho, Cláudia Tenório e toda a equipe do Vida Melhor ajudam a escrever a história da emissora, trabalhando com amor para tornar a vida de cada telespectador ainda melhor. Vida longa e linda ao nosso Vida Melhor. Uau, quanta história, né? Eu fico olhando ali, gente, o primeiro programa e depois ao longo desses 15 anos. Aí eu fico imaginando como é que não tá a cabecinha dele que tá ali, nosso diretor querido, que vê e vive essa e tantas outras histórias há 30 anos. Então eu recebo com muita gratidão, com muita alegria, com muito respeito, o nosso diretor-geral da Rede Vida, João Monteiro de Barros Neto. Seja bem-vindo, nosso querido amigo Neto. Como vai? Parabéns. Que Deus abençoe essa emissora mais e mais e mais e mais. Parabéns. 30 anos, parabéns. Vamos sentar porque eu quero Claudinha. conversar, quero saber tudo. Vem cá, senta aqui comigo. Certo, Claudinha. Neto, é muita história, né? Ah, é, né? Muita gratidão, né, Cláudia? Você lembra quando estreou a Rede Vida? Você consegue lembrar desse dia, 20 de junho? Como se fosse hoje. Tenho muito gravado na minha memória. Onde você estava? Cláudia, eu estava em Rio Preto. Tem algumas coisas importantes, né? Porque a primeira missa que nós celebramos foi no dia 1º de maio, dia do aniversário do Antônio Mútilo. Então, nesse dia, nós fomos a Rio Preto para uma grande missa campal que teve ali. E depois, do dia 1º de maio até o dia 20 de junho, nós ficamos com a tela da Rede Vida, aquela logomarca,
sendo mostrada para os telespectadores que nós iríamos entrar no ar. Isso já no satélite, em algumas estações repetidoras. No dia 20, o Luiz Antônio apresentou o Tribuna Independente, né? Nós tivemos a missa, nós tivemos o terço, eu estava em São José do Rio Preto. Logo, eu comecei a apresentar também o Rede Vida Recebe com Música. Então, eu sou dos primeiros apresentadores da Rede Vida. E é engraçado, Cláudia, que quando nós começamos, tinha ali uma produtora chamada Argumento, do Ricardo, que nos deu um grande suporte no começo, nos primeiros dias. Mas a Rede Vida tinha muita dificuldade de grade de programação. Então, a nossa grade de programação começava às 6 horas da tarde e ia até a meia-noite. Eu era um dos apresentadores diários do Rede Vida Recebe com Música. E uma coisa interessante é que quem trabalhava, quem era apresentador? O Totonho, filho do fundador Monteiro, e o Neto, filho do fundador Monteiro. Ou seja, nós estávamos numa situação assim, de início, de dificuldade, nós não tínhamos uma grande estrutura, nós tínhamos muitas limitações. Era literalmente a emissora da família. Então, o que acontece é que eu nunca tinha feito televisão. De repente, tem que ir pro ar. Chega, desde o dia 1º de maio que nós estamos com o quadro para nós precisamos colocar a grade de programação. Então, foi um verdadeiro desafio, um heroísmo, assim, por parte de todos nós. Dom Antônio apresentava o programa. Enfim, nós tivemos que nos virar nos 30 para colocar a televisão no ar. Você falou de Dom Antônio. Eu fui entrevistada pelo Dom Antônio antes de entrar na Rede Vida como apresentadora, né? É verdade, ele apresentava o Frente a Frente, que saudades, né? Aliás, mandar um abraço muito forte para Dona Toninha também, que assiste toda a nossa programação. Ela, numa ocasião muito recente, me contou a história da fundação da Rede Vida e me contou dela, com Dom Antônio, com seu pai, Dom Luciano, né? Juntos ali, fundando a Rede Vida. Verdade. Que momento especial. E nesses anos todos, a Rede Vida passou por vários momentos marcantes. O que você, olhando para trás, fala assim, gente, vivemos isso, que máximo, como foi bom? Cláudia, foram muitas coisas. Vou falar no campo pessoal. No campo pessoal, eu tive a oportunidade de viajar com o Papa João Paulo II dentro do avião dele e entrevistá-lo dentro do avião. Né? Que presente, hein, Neto? Em 1997, nós tínhamos 2 anos, nós tivemos aqui o Congresso Mundial das Famílias, no Rio de Janeiro. E aí eu fui ao Vaticano, fui até Roma, embarquei no mesmo voo que o Papa, João Paulo II, e viemos para o Brasil e depois eu retornei com ele. O Inavac estava nesse avião, tinham vários jornalistas participando desse voo, eu era um dos que estava lá para entrevistar. E com detalhe, eu não só era o repórter, como eu era o cameraman também. Você fazia... Nossa, então você já era bem à frente do tempo. Porque naquela época, olhando lá para trás, era ainda a época das câmeras gigantes, de ter uma equipe grande. Você gravava e entrevistava como? Exatamente. Com que tipo de equipamento? Claudinha, eu tinha que me virar nos 30. Eu pegava aquela câmera pesada, uma câmera grande, punha no ombro, para a hora que o Papa chegou, eu coloquei o microfone perto, né? Da onde ele estava, e fiz a filmagem, fiz a pergunta e tudo mais. Então, foi bacana, foi uma experiência muito rica, foi uma experiência maravilhosa na minha vida, né? Inesquecível. Também, um momento muito marcante pessoal, foi quando, em 2023, nós fomos ao Vaticano, fomos recebidos pelo Papa Francisco. Na véspera do aniversário do meu pai, pudemos cantar parabéns para o meu pai, junto com a presença do Papa e de todos os conselheiros e diretores da Rede Vida. Esse momento nós mostramos aqui no programa. Aliás, se tiver esse VT, vamos colocar também para todo mundo acompanhar esse VT. Vai lá, tem aí? Então vamos ver, vamos ver. Luiz Antônio Monteiro, diretor da Rede Vida, puxou um parabéns a você dedicado ao fundador do Canal da Família. Monteiro Filho completa 85 anos neste domingo. E sempre a nossa amizade. Viva o Monteirinho! O Papa abençoou o seu Monteiro. Santo Padre também deu a bênção aos conselheiros e colaboradores da Rede Vida, estendendo a todos do Canal da Família que estão no Brasil e telespectadores. Nos cumprimentos finais, o Papa pediu para cada um orar por ele.
Dom Paulo Mendes Peixoto, arcebispo de Uberaba e vice-presidente da Rede Vida, cumprimentou o Papa Francisco. O casal Monteiro Neto e Heloísa Monteiro agradeceu a audiência, não se esquecendo da tarefa da Rede Vida em destacar a esperança e boas notícias, ajudando o Papa nesta missão de comunicar o Evangelho. Sim, excelência. Ivan Cunha, gerente operacional, responsável por ajeitar a programação da Rede Vida para sempre transmitir as missas do Papa, conheceu hoje pessoalmente o sucessor de Pedro. O Papa voltou a abençoar seu Monteiro no fim da audiência. Um dia inesquecível para a Rede Vida de televisão. Uau, que emoção, né? Emoção, que demais. coisa mais linda. E foi improvisado? Foi uma vontade do Papa ali naquele momento? Nós fomos para comemorar o aniversário da Rede Vida. Nós tivemos a Covid, não pôde ir nos 25 anos, depois nós nos reprogramamos e fomos comemorar, entre aspas, o aniversário de 25, já não era mais 25, mas aproveitamos também a data do aniversário do meu pai para prestar uma homenagem a ele, junto ao Papa Francisco. E um outro momento também importante foi... Mas aí, o parabéns... isso foi o Totonho. Foi o Luiz o Antônio. Luiz Antônio puxou o parabéns e todo Eu mundo chamo de cantou. Totonho porque é como a gente É irmão, trata né, desde, gente? desde criança. Mas o nome dele é Luiz Antônio, todo mundo conhece. O Luiz Antônio puxou os parabéns e o Papa parabenizou, cumprimentou, foi muito bonito também. Agora, Cláudia, isso no âmbito pessoal. Inclusive, em janeiro desse ano agora, eu tive uma oportunidade de ter com o Papa Francisco de novo, um pouquinho antes da sua enfermidade. Eu dei para ele no Solidério, ele me devolveu. Foi um momento muito bonito, muito emocionante na minha vida. Mas eu estou falando do campo pessoal, Cláudia, mas existem muitos momentos marcantes da Rede Vida. Né? Inúmeros momentos marcantes da Rede Vida. Nos primeiros anos, muita dificuldade, muita dívida, muita angústia, muita preocupação. Mas depois as coisas foram sendo iluminadas, as coisas foram acontecendo de uma tal maneira que a Rede Vida foi se equilibrando. Nos 2 primeiros anos, nós tivemos uma dívida muito elevada. E aí, inclusive com o Papa João Paulo II vindo ao Brasil, nós conseguimos fazer alguns patrocínios e começamos a equilibrar as contas. Meu pai, um grande gestor, um grande administrador, foi colocando a casa em ordem. E mesmo assim, o Luiz Antônio continuou trabalhando, eu continuei trabalhando, muita gente começou a somar. E nós fomos, e o papai foi administrando a emissora de uma tal maneira que nós pudéssemos ter um equilíbrio de receita e de despesa. Mas uma coisa marcante, que se você me pergunta o que marca nesses 30 anos da Rede Vida, eu acho que o propósito da Rede Vida é ter coerência. Eu acho que esse é o grande benefício que nós conseguimos com um esforço de muita gente, inclusive principalmente dos nossos telespectadores, ter uma programação de coerência. Por quê, Cláudia? Falava para o meu pai que ele era louco de fazer um terço numa televisão. E ele insistiu, tem que ter o terço todos os dias às 6 horas da tarde. Olha, como é que você vai fazer uma missa? Missa todos os dias às 7 horas da noite, desde o primeiro dia. Mas a programação da emissora é apenas religiosa. O objetivo do Dom Antônio, do Dom Luciano, do Monteiro, dos fundadores, da Toninha, de todos nós, eu que sou fundador, o Totonho, era fazer uma emissora só religiosa, com programação apenas e eminentemente religiosa? Não. O objetivo era, naquele marco histórico do Brasil, nós oferecermos uma programação para os católicos com respeito às outras religiões, aos evangélicos, porque faz parte da cultura católica, o Santo Terço, a missa, né? Não é a teologia da prosperidade, mas sim aquilo que é efetivo da cultura religiosa do povo brasileiro. Então isso a Rede Vida apresentou. Mas a pretensão é muito maior do que essa. É influenciar na sociedade com a coerência de quem fala também do Evangelho. Ou seja, não adiantava a gente fazer uma programação em determinados momentos religiosa e no resto da programação dar um contra-testemunho de tudo aquilo que nós estamos falando. Como é que você vive hoje o grande drama dos pais e adolescentes de 13 anos a 17 anos, a 18 anos, que estão viciados em pornografia pela internet? É uma tristeza, né? A gente está vendo, de certa forma, uma verdadeira catástrofe. E os não pais... só em pornografia, em jogos também. Jogos, pornografia, uma série de coisas. O que a Rede Vida tem que ser? Ela tem que ser um farol. Ela tem que ser uma luz, ela tem que ser uma opção. A Rede Vida não pode se sentir melhor do que os outros, mas ela não pode ser omissa.
Ela não pode deixar de fazer aquilo que ela acredita. Então a gente vai continuar nadando contra a maré com toda a força no poder do Espírito Santo, que é o que nos sustenta. E vamos que vamos. E você fica com a gente. Isso é o mais importante, Cláudia. Eu só posso agradecer, parabenizar e dizer assim que estamos juntos. Estamos mesmo, Cláudia. Até o fim. Ô, Cláudia, eu estava vendo aqui agora há pouco, vamos levantar, né? Eu estava vendo aqui agora há pouco, você reparou? As imagens de 15 anos da Cláudia. Ela é a mesma. Essa é a mesma menina. E o mesmo entusiasmo, a mesma alegria, a mesma vontade de comunicar, né, Cláudia? Olha, é isso que a gente o quer. amor, a vontade que eu tenho hoje, eu acho até que cresceu, porque eu amo cada vez mais essa turma que está nos assistindo, nos acompanhando, porque tem troca, né? E muito por conta da tecnologia. Então, o que tem de gente que fala, Cláudia, minha vida mudou depois que eu comecei a te acompanhar, assistir a Vida Melhor. Então, eu tenho hoje uma relação de muito mais proximidade ainda com quem está nos assistindo. E muita gratidão pela Rede Vida, que só cresce. Nós por você, Cláudia, viu? por tudo que você faz. E eu queria terminar convidando você a continuar nos prestigiando. Olha, a vida, ela não é só oração, não é só missa. A missa não é só as nossas relações espirituais. Mas ela é também uma relação de amizade. E nos contempla a possibilidade de vivermos intensamente vários fatores humanos. E na área da comunicação, isso tem se diversificado ainda mais. Portanto, humildemente eu peço que você continue nos prestigiando. Olha, você vai consumir internet, você vai assistir outros programas, você vai assistir outras emissoras de televisão, você vai se comunicar de diversas maneiras. Mas você passe por aqui também, venha vivenciar conosco essa experiência de comunicação e nos ajudar a ser melhor, nos ajudar a fazer melhor. Porque é a sua audiência e a sua exigência que faz com que todos nós que estamos aqui possamos a cada dia acordar entusiasmados para fazer melhor e fazer a diferença. Muito obrigado. Muito obrigada, Neto. Deus te abençoe cada vez mais, Parabéns, viu? Claudinha. Parabéns, vida longa, Rede Vida.